Um pouquinho, né? Vamos dar os nossos avisos corriqueiros, cotidianos, sem nos tornar repetitivos e chatos, mas sempre lembrando que a casa conta com a colaboração, qualquer colaboração é bem-vinda. A gente, como o espaço físico necessita pagar as despesas, não tem como, né? A gente gasta luz, água, aluguel, e a gente é uma casa de caridade, a gente também vive dessa caridade, a gente vive da ajuda primeiramente, dos trabalhadores que aqui frequentam, e dos nossos irmãos também, que eventualmente se predispõem e se oferecem a ajudar. Isso não é uma imposição, não é uma obrigação, por isso que é chamado ajuda, caridade, mas é sempre bem-vindo. E para aqueles também que quiserem e puderem ajudar com os itens do bazar, o próximo bazar vai ser agora no dia 11, no próximo sábado, não esse, o outro. Então a gente sempre está acertando itens, produtos, roupas, obviamente de bom estado, que a gente possa reverter também que ajuda para a manutenção da casa. Então, dados esses nossos avisos corriqueiros, vamos, como eu já falei, agradecidos pela essa oportunidade, né? Estarmos aqui presentes esta noite, mais uma vez. Vamos levar o nosso pensamento, levar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre maior. E em pensamento, vamos fazer a oração a qual Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixes, Senhor, cairmos nas tentações, e livra-nos de todos os males, do corpo e do espírito. Que assim seja. Graças a Deus. Então, agora nós vamos passar a palavra para o nosso querido irmão, amigo Bruno, que vai hoje fazer a palestra dessa noite. É contigo. Opa, maravilha. Calma, o autógrafo é só depois, Eduardo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem-vindos mais uma vez nesta casa, nos apoie. Desde já também dizendo boa noite ao pessoal aí que nos acompanha através da internet. Temos muitos amigos que estão aí, toda parte do mundo, né? Porque hoje a internet está para o mundo inteiro, né? A gente está fazendo uma palestra aqui para uma pessoa lá do Japão assistindo a gente. Ó, que legal, né? Bom, pessoal, hoje nós temos como tema do Evangelho desta noite qualidades da prece. Em algumas edições do Evangelho também está descrito como condições da prece. Tá? Então, nós iremos falar desse item 1 a 4 do capítulo 27. Então, nós olhamos aqui para o tema qualidades da prece. E aí, como é que será que está o nosso momento de conversa com Deus? Como é que está o nosso momento de conversa com os irmãos da espiritualidade que sempre nos acompanham, que sempre nos sustentam? Aquela conversa que nós temos com Jesus ou a Nossa Senhora Aparecida, enfim, conversa com esses seres que estão sempre dispostos a nos ajudarem. Então esse tema vai trazer um pouco de estudo dessa forma que nós temos de nos comunicar com esses espíritos tão elevados. Então, para darmos início, quero ver quem é capaz de me dizer a diferença entre prece, oração e
Um de cada vez. Sem colar, né? Sem colar. Sem colar. Será que é igual? Quem acha que é igual, levanta a mão. É diferente? Levanta a mão. Então vamos lá, pessoal. Olha aqui. Prece é um substantivo, oração é um substantivo e o reza é um substantivo feminino. Na prece, o que eu posso dizer que é a prece? É uma oração, uma súplica, dirigida a uma divindade. Está pequena aqui, eu vou ler para vocês, tá bom? E no sentido figurado, é uma súplica a qualquer pessoa. Só uma prece. Uma oração, aproximação da pessoa a Deus, por meio das palavras, de palavras ou pensamento. Inclui confissão, adoração, comunhão, gratidão, petição pessoal e intercessão pelos outros. Na reza, ação ou efeito de rezar. Postura corporal da pessoa que está rezando de joelhos e com as mãos juntas diante do peito. Então, partindo desse princípio, é quase que uma interligação entre essas três coisas. Obviamente, em algumas religiões se fala em reza, que é aquela coisa, às vezes você tem que fazer algum gesto, ou algum sinal, ou você tem que fazer várias vezes, repetir várias vezes a mesma frase. Em outras religiões você verá a oração, em outras a prece, mas no final o que importa? Independente da forma que você faça a prece, que você ore ou que você reze, o importante é, você está fazendo aquilo realmente de coração, ou você está fazendo aquilo de forma automática, que é a forma que você conhece e só vai falando da boca para fora. Então, nós não estamos falando aqui o que é certo e o que é errado. Nós estamos falando o quê? O importante é aquilo que vem de dentro de você. Aquilo que você ponha realmente de verdadeiro naquilo que você está falando ou aquilo que você está pensando. Aqui nós temos um pequeno trecho do livro dos Espíritos. A pergunta 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Pergunta 649. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Desde pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, por se tratar de uma lei natural, isso vem de milhões de anos atrás, séculos, eras, porque o homem sempre teve a necessidade de acreditar em alguma coisa, daquilo que ele ainda não vê. Mas por que ele ainda não vê? Porque ele ainda não estava preparado para ver. Então nós, se puxarmos um pouco aí da história, que nós vemos em livros e tudo mais, temos lá, por exemplo, o homem das cavernas. Vou citar um exemplo. Quando ele viu o fogo, ele adorava aquele fogo, como se fosse um deus. E aí depois teve os gregos, teve os incas, os maias, os astecas, que acreditavam na multiplicidade dos deuses, os egípcios, tantos outros povos que sempre tiveram essa necessidade. Por quê? Porque é uma lei natural, acreditar em algo superior, algo que te sustente, algo que te motive a fazer coisas que até então não eram feitas. Então, sempre houve essa necessidade do homem de acreditar em alguma coisa superior. Avançando aqui um pouco, eis que temos uma pergunta aqui. Onde está o reino de Deus? Quem é capaz de me responder? Natália, onde está o reino de Deus? Victor, Eduardo, onde está o reino de Deus? Alguém? Dentro de nós. Alguém concorda?
todo lugar? Será que o reino de Deus está numa sinagoga? Está na igreja? Está no templo? Está no centro espírita? E aí? Onde está? Temos aqui uma pequena frase de Marcos, que também pode ser encontrada em Mateus e em Lucas. Muitas vezes disse-nos o Senhor: o reino de Deus está próximo. Está próximo, mas o quão próximo é esse reino de Deus? Será que ele realmente está próximo da gente? Será que está tão próximo que nós nem acreditamos que está realmente próximo desse jeito? Ou não? Ou está totalmente fora do nosso alcance? Nós vamos prestar atenção neste áudio, que é um pequeno trecho do livro de Emmanuel, através da psicografia de Chico. Nós teremos uma ideia de onde está esse reino de Deus. Do Evangelho de Marcos. Livro Irmão, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mensagem do Espírito Emmanuel. Capítulo 12 ou 13, dependendo da edição. Título do capítulo: O reino de Deus está próximo. Comenta o benfeitor. Muitas vezes disse-nos o Senhor: o reino de Deus está próximo. E até hoje, milhares de criaturas aguardam-lhe a vinda, através de espetaculosos eventos exteriores. Muitos esperam por intermédio de cataclismos inomináveis e mentalizam telas fantasmagóricas incompatíveis com a divina misericórdia que nos preside os destinos. Trovões rimbombando no firmamento, maremotos e terremotos, raios destruidores a se derramarem do céu, multidões amotinadas promovendo devastações e ruínas, fluidos comburentes na atmosfera, transformando-a em fogo devorador, bombas fulminantes aniquilando nações inteiras, e contam quase sempre com o absurdo e com o fantástico, para que se sintam no portal da grande transformação. Sem dúvida que semelhantes flagelos podem sobrevir a qualquer momento, na experiência das criaturas e no campo da natureza. Contudo, longe de significarem o reino divino, apenas revelam imperativos de nova luta e com serviço mais áspero para quantos se enfileiram nos quadros evolutivos da humanidade. O reino de Deus está próximo, sim, mas antes de tudo, em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós, através do céu que possamos oferecer à alma do próximo. Atendamos ao cumprimento do dever que a vida nos atribui, colaborando o quanto possível pela vitória do bem, a atender o amor que o Mestre nos legou, e alcançaremos com a urgência possível o clima celestial para nós e para os outros. É por isso que Jesus igualmente foi positivo e justo quando afirmou: quando se vos disser o reino de Deus permanece aqui ou acolá, não acrediteis, porque em verdade o reino de Deus está dentro de vós. Emmanuel. Olha que mensagem profunda de Emmanuel. Agora não restam dúvidas de onde realmente o reino de Deus está. Com certeza nós
nós já ouvimos muitas pessoas acreditando realmente que Deus irá, através de tantos desastres e coisas totalmente sobrenaturais que às vezes não se explicam. Mas não, a realidade é que Ele está dentro de nós, nunca se foi. É um reino que cada um tem que buscar. Eu, você está dentro de nós. Então não existe essa história de aguardar a vinda. Nós que temos que ir a este reino, ir de encontro com Deus. Com certeza já ouvimos algumas frases desse tipo, que a distância fiel de Deus para conosco está muito longe. É um caminho que vamos demorar muito para alcançar. Mas na verdade Ele está tão próximo de nós, na nossa intimidade mesmo, que às vezes procuramos Ele em um lugar que sabemos que Ele não está. Mas ainda é normal por nossa ignorância. É aquilo. Nós ainda não tivemos o despertar desse reino. Então, a gente acaba procurando Deus em outros lugares. Procurando ver, porque nós, como seres humanos, gostamos de ver primeiro do que sentir. E a gente tem essa necessidade ainda de poder enxergar, ver lá, crer. Né? Mas não, o convite é para o sentir. Sentir esse reino que está dentro de cada um. Aqui temos um pequeno trecho que está nessa lição do Evangelho. Quando quiserdes orar, entrar para o vosso quarto, e fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E o vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Será que é só no nosso quarto que, a partir do momento que nós conseguimos fechar a porta e fizermos ali nossa prece, nossa oração, é aquele momento que está valendo? Com certeza não. Mas o que será então que esse pequeno trecho quis dizer com isso? É um conselho de silenciar a nossa alma. Nos convida ao exercício do amor, a fim de que haja em nosso caráter a expressão da unidade entre o pensar, o falar e o agir. Então é exercício, na realidade, que nós devemos praticar. Fechar a porta, concentrar-se no seu quarto, é o seu eu se acalmar, silenciar, independente do lugar que esteja, e procurar essa conexão. E procurar deixar um pouco as coisas do dia a dia e se ligar dentro deste reino. É um convite para refletirmos, para nós pensarmos realmente naquilo que importa. Porque é bom nós termos esse tipo de conversa. É bom nós termos um momento de paz, de tranquilidade, para a gente poder refletir. Todos nós deveríamos fazer isso. É a tal da reforma íntima também. A reforma íntima nos convida a pensarmos nos nossos atos, nas nossas ações. Então todos nós devemos ter esse momento de quietude. Aqui também é um trecho do Evangelho que ele cita uma passagem dos fariseus e dos publicanos. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador.
declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Então, quem eram os fariseus naquela época? Fariseus são um grupo de judeus devotos ao Torá, surgidos no século II a.C. Opositores dos saduceus, criaram uma lei oral, em conjunto com a lei escrita, e foram os criadores da instituição da sinagoga. Por outro lado, os publicanos. Publicano era o coletor de impostos nas províncias do Império Romano. Afirma que haviam duas espécies de publicanos: os publicanos gerais, que eram os responsáveis pela renda do império perante o imperador romano, e os publicanos delegados por esses em cada província. Esse aqui é a Receita Federal de hoje, tá? É só para ter uma ideia de que a gente está falando, mais ou menos, tá? Então, se nós formos analisar aquela passagem, aquele texto, temos aqui a diferença entre as duas pessoas. Ambas estavam em oração, ambas estavam em conversa. O fariseu, ele estava com claro e inequívoco intento de se apresentar-se diante dos outros. Então ele estava ali, à frente dos outros, dizendo palavras bonitas, palavras que até rebaixavam o publicano que estava ali do seu lado, a fim de quê? A fim de impressionar aqueles que estavam ao seu redor. Mas em nenhum momento ele estava preocupado em realmente fazer uma prece contida, uma prece realmente falando com Deus, ou falando com aquilo que ele acreditasse. Ele estava mais interessado em o quê? Em se gabar. E o publicano estava lá, fechado no recôndito do próprio Espírito. Ou seja, o publicano, ele sim, estava crente daquilo que ele precisava melhorar e daquilo que ele precisava fazer, admitindo os seus pecados. Aí a gente nota a diferença de quem realmente está falando da boca para fora e quem realmente está fazendo sua prece, sua oração ou a sua reza com realmente um intuito de pedir uma força maior. Com realmente o intuito de fazer pensar, de analisar as coisas. Não somente ficar ali se esbanjando para todo mundo. E aí nós temos a figura de Jesus. Ele não exemplificou a ideia de colóquios com Deus de forma complexa, desprezando os mais humildes. A imagem que temos de Jesus é de aproximação e vivência inequívoca, juntamente próximo àqueles mais necessitados, os execrados nos âmbitos da sociedade. Esse contexto é um convite para silenciarmos a alma se desejamos trabalhar esse colóquio com Deus. Então Jesus foi muito claro, foi muito direto. E como todos nós sabemos, falava-se por parábolas, para justamente aquelas pessoas que o acompanhavam terem ideia do que ele queria passar. Imagine toda a carga de conhecimento que Jesus tinha, ele passar aquilo para o pessoal da época de uma forma que ninguém ia entender. Até depois para transcrever seria mais difícil. Se até hoje o que tem transcrito muitas pessoas ainda não entendem, imagine então se com toda a carga dele, com todo o conhecimento que ele tinha, se fosse escrever de forma mais complexa, quanto que ia demorar mais ainda para nós entendermos os seus ensinamentos. Então, Jesus foi claro, ele foi objetivo. Quando ele propôs esse conhecimento do reino de Deus. Orar é entrar em contato com Deus, que é reconhecer com humildade todas as nossas mazelas morais. Quem de nós não temos alguma mazela moral? Quem de nós não precisamos melhorar alguma coisa? Pedir forças para nos dar resignação, coragem e fortalecimento diante das vicissitudes, porque todos nós vamos passar
por provas, todos nós teremos dificuldades, mas são coisas que realmente fazem parte da nossa vida. E é nesse momento que nós devemos procurar contato com Deus, contato com os irmãos da espiritualidade, para que eles possam nos fortalecer. Porque vamos lembrar aqui de algumas palestras anteriores que não adianta também eu só pedir e ficar aguardando que algo de extraordinário aconteça. Não. Nós temos que dar o primeiro passo. A prece, a conversa com esses irmãos é para dar um fortalecimento, para dar coragem, para dar fé, mas a ação precisa ser nossa. Nós devemos ali mover os palitinhos para poder mudar realmente alguma coisa. Não vai chegar um irmão e aparecer diante de sua frente e falar, ó, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso que vai dar certo. Não. Nós temos que buscar este objetivo que nós realmente traçamos. Temos aqui a nossa querida amiga Joana de Ângeles, em um pequeno trecho, onde ela diz: como as criaturas nem sempre sabem manter a vinculação com as fontes da vida, olha só que interessante. Jesus sugeriu a oração, que se constitui numa ponte vibratória de fácil construção por todo aquele que deseje realmente a vitória sobre os sofrimentos e anelem pelo bem-estar pleno. Então, nós podemos dizer que a prece foi uma forma que Jesus nos ensinou para tentarmos construir essa ponte. Uma conexão, realmente. Por quê? Porque se viu necessário que nós tivéssemos como ensinamento a prece, para nesse momento nós começarmos a pensar naquelas palavras. Por quê? Porque senão ia ficar muito vago, a gente não teria um rumo, não teria nenhuma direção, cada um faria do seu modo, cada um... Exatamente. Então, foi praticamente um treinamento que Jesus deixou ali, em disposição, para que nós seguíssemos. Como se fosse um manualzinho. Não está errado fazer a prece daquilo que vem do seu coração, mas não. A prece foi um intuito realmente de ter uma direção daquelas palavras que todos nós conhecemos. Sabemos que existem vários tipos de prece, né? Mas realmente foi necessário passar para dar este rumo, para fazermos pensar em cada palavra que existe em uma prece. E aí, tem uma pergunta: como andam os seus pensamentos? Vamos lembrar, hein? Onde está o reino de Deus? Uma pergunta capciosa, uma pergunta difícil. Obviamente, cada um vai responder aqui de uma forma, né? Cada um sabe o que pensa. Lembrando que o pensamento é uma forma de energia. Lembrando também que o pensamento atrai. Né? Deixei essa pergunta aí para nós refletirmos. Orar é buscar a autoiluminação. Conviver em paz consigo mesmo e com as pessoas ao seu entorno. Bom, com certeza nós conhecemos pessoas e nós nos sentimos tão bem próximo a elas. Todo mundo conhece uma pessoa assim, fala, nossa, essa pessoa é iluminada. Minha esposa, minha sogra, estou brincando. Você fala, nossa, que gostoso estar com ela. E tem outras pessoas também que você bate o olho, quando está próximo, você realmente não se sente bem, você não se sente à vontade. Parece que tem um imã ali, positivo com positivo, negativo com negativo, uma coisa que você não consegue se atrair. E o que é isso, afinal de contas? É o padrão vibratório. É aquilo que está no pensamento de cada um. Ora, se eu quero pessoas
pessoas ao meu entorno, se eu quero ser bem recebido e tudo mais, como será que deve ser o meu pensamento então? Como será? Negativo? Obviamente que não. Se eu quero ter o meu entorno cercado de pessoas boas ou pessoas que agregam, eu devo estar em uma faixa vibratória elevada. Obviamente, não significa que 100% do tempo você estará rodeado desse tipo de pessoa. Tá? É difícil. Mas, o que é importante aqui? É o nosso pensamento. É a nossa condição. A nossa faixa vibratória. Porque, ao final de tudo, o bem fará a quem? A nós mesmos. Somos espíritos únicos. Não existe uma cópia da gente. Nem irmão gêmeo. Cada um tem um espírito. Você fala, irmão gêmeo, né? Estão juntos desde sempre. Não, não significa nada. Nada, absolutamente nada. É apenas uma condição física. Temos aqui mais um trechinho do Livro dos Espíritos, da perfeição moral. Pergunta 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta dos Espíritos: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esses esforços? Olha o que os nossos irmãos da espiritualidade disseram para a gente. É um esforço insignificante. Mas o que falta? Vontade. Boa vontade. Boa vontade. Por quê? Porque é muito fácil nós estarmos na nossa zona de conforto. É muito fácil. Mas será que está tudo bem? Você nunca se perguntou se falta alguma coisa? Com certeza nós vivemos nos perguntando isso. Falta alguma coisa. Poderia ser diferente. E a prece o que faz? Faz refletirmos. Por que estamos aqui? Por que estamos convivendo com essas pessoas que estão em nossas vidas? O que temos que aprender com isso que estou passando? Por incrível que pareça, a prece ela tem esse poder. Vou dar um exemplo. Às vezes nós estamos lá, diante de alguma dificuldade, e a gente acaba pedindo, e não vem aquela solução. Não vem. E aí você fala, mas poxa vida, estou fazendo tudo certo. Estou falando ali com Deus, estou falando ali com os irmãos da espiritualidade, e nada está acontecendo diferente, está tudo igual. Olha, o que nós estamos fazendo? A prece. E a prece está fazendo a gente pensar. Está fazendo a gente refletir. E a partir desse momento, o que nós fazemos? Vamos atrás. Enxergamos já, né? Exatamente. Nós enxergamos que precisamos ir atrás de respostas. A prece não é milagre. Lógico que não. Não é um milagre. A prece não vai trazer um milagre. Mas vai trazer luz, né? Luz, reflexão. Vai fazermos pensar. O exemplo está muito claro. E nós não estaremos alcançando aquilo, então nós vamos procurar entender o porquê que não estamos alcançando aquilo. Às vezes a gente acha que precisa de alguma coisa para o seu bem, mas não. Às vezes o plano é outro da sua encarnação. É não ter aquilo para você dar valor. É não ter aquilo porque houve alguma coisa ainda do passado que precisa ainda ser modificada para você realmente atingir aquele objetivo. E a prece faz isso, faz nós refletirmos. Porque a gente não perde tanta coisa. Rapaz,
coisa que a gente pede. Aqui temos um pequeno trecho do filme Nosso Lar, que eu creio que a maioria aqui já assistiu. Ainda não temos ideia de quanto poder tem a oração. Então tem um pequeníssimo trecho aqui que eu gostaria de passar para todos. Vamos lá, para depois comentarmos. Na hora do desespero, quando não tinha mais forças, todas as esperanças pareciam terminadas. Eu fiz a única coisa que me restava. Não sei quanto tempo durou aquela súplica que vinha do fundo da minha alma, mas foi ouvido. André. Precisamos alcançar a cidade sem demora. Vamos? Então, no momento de desespero do André Luiz, que ele não via mais nenhuma solução, o que ele resolveu fazer? A prece. Ele era acostumado a fazer a prece? Não. Quem leu o livro sabe que quando ele era criança, a mãe dele sentava com ele e fazia a prece. Mas depois, quando ele virou adulto e seguiu sua carreira na medicina, ele acabou deixando isso de lado. E nesse momento, quando ele não viu mais forças, mais nada, ele lembrou de quando ele ficava com a mãe dele, e ele lembrou do que a mãe dele ensinou. E foi o momento que ele pediu a Deus o auxílio. E foi atendido. E ele pediu do quê? Do fundo do coração dele. Fundo do espírito, né? Vamos dizer assim. A importância da frequência da oração. Aqui nós temos uma pequena tirinha. Vamos perturbar aquela menina. Estão aqui os nossos irmãozinhos, meninos esclarecidos. Aí aparece outro irmãozinho. Ei, ela não. Essa aqui é a minha. Ela sempre ora por mim. Então nós percebemos aqui que a prece também não precisa ser somente para você. Pode ser para outra pessoa também. Falar bem para ela. Tanto encarnada quanto desencarnada. E aqui nós temos um outro exemplo. Olha o irmãozinho da espiritualidade aqui. O primeiro passo para se melhorar é a oração. Lembre-se, oração. Aí o irmão acorda, né? Porque ele estava em desdobramento através do sono. Nossa, que oração! Então ele teve uma pequena intuição aí de um irmão da espiritualidade.
espiritualidade. Né? Com certeza, ele vai pensar sobre esse assunto, depois desse pequeno susto que ele teve. E aquilo que eu falei no início, independente do local, o importante é o foco. Alguém já assistiu esse filme? A Procura da Felicidade? É um filme espetacular. E aqui já está no final do filme. Né? Então, olha, o personagem está diante da multidão. E o que ele está fazendo ali naquele momento? Agradecendo. Alguém não assistiu? Senão eu vou dar spoiler. Todos assistiram, né? Então ele consegue o trabalho, né, que durante toda a trama do filme, todo o drama, nós vimos que ele passou muitas coisas, e a história é real, né? Mas ele nunca desistiu. Ele sempre teve muita fé, teve muita perseverança. E aqui ao final do filme, que é realmente quando ele consegue a vaga de emprego, ele está exuberante em alegria. E ele está agradecendo muito por aquilo que ele alcançou. Porque todos nós, cada um tem a sua luta. Cada um tem o seu objetivo. Todos nós. Independente de religião, todos nós temos o seu objetivo. Naquele momento, diante da multidão, ele agradeceu. Ou seja, aquilo do quarto, nós vimos que não é o quarto em si, mas não, é a pessoa em si, é o seu eu interior. É isso que realmente importa. O silêncio é uma prece. Quem já ouviu essa frase por aí? Principalmente em casa espírita. Né? O silêncio é uma prece. Quem concorda com isso? Levante a mão. Alguém discorda? Eu vou falar que depende. Por quê? Desde que travando essa conexão, é uma prece. Eu posso ficar em silêncio pensando que eu vou fazer isso. Eu posso ficar em silêncio, realmente não pensando em nada. E pode orar em silêncio. Também, eu posso orar em silêncio, exatamente, já aparece. E também eu posso, ou seja, o importante é você estar em silêncio, mas o que você está pensando? Você está pensando coisas realmente boas? Você está pensando, fazendo uma análise de si mesmo? Ou não, você está em silêncio porque você está tramando alguma coisa? Então é muito relativo. Né? Mas, se estivermos ali em silêncio, focados em algo realmente engrandecedor, aí sim vale a pena. Trazendo tudo isso para o contexto atual. A prece se revela como um meio de desconectarmos de nossa psicosfera densa que nos oprime para nos conectarmos com o nosso Pai. É muito difícil nós termos esse momento sozinho, esse fechar a porta do quarto. É muito difícil. Por quê? Porque tudo que nos ronda. Quando conectamos ao nosso Pai, fazemos alusão a todos esses amigos espirituais que estão conosco, colaborando e nos auxiliando. Pois essa é a proposta de Jesus: amai-vos mutuamente como eu vos amo. Uma hora é nós aqui que estamos pedindo auxílio, mas outra hora é nós que estamos auxiliando alguém. É a lei do amor. Se não houver amor, como haverá transformação? Ou seja, dependemos do outro. Ninguém consegue nada sozinho. A dor já se revelou como um mecanismo extraordinário para despertar. Tem muita gente que fala, né? A gente aprende muito mais na dor, né? Por quê? Porque está lá no fundo. Não sente mais, né? Exatamente, porque sem querer. Para transformar, só o amor. O final disso tudo é o amor. Toda essa dor que nós enfrentamos é por quê? Porque ainda falta amor. Não há como vivenciar amor se nós não tivermos a capacidade de nos desconectarmos desse apelo materialista presente no nosso plano. Então não existe realmente esse apelo. Né? Às vezes a gente acaba se prendendo a isso. Né?
importante não é, a gente sabe que existem as coisas aqui do nosso plano terreno, mas nós temos que pensar na importância que nós damos daquilo. Porque às vezes se torna uma obsessão algo material. Não há problema nenhum em conquistar, mas se a gente parar para pensar, tem tantas coisas de outros valores muito maiores que acabamos não dando o devido valor. O mais difícil para as criaturas é amar o outro e perdoar o outro. Complicado, né? Pegou ali no caminho. Né? Quando começamos a ver que o processo deve iniciar-se em nós mesmos, é mais fácil aplicar aos outros. Já paramos um pouquinho para pensar sobre isso? Né? Já Paramos? Em algumas palestras? Eu já pensei muito, só está faltando pôr em prática. Só está faltando. Mas se começa de nós, para depois partir para o próximo, é mais fácil. Por quê? Porque quando nós perdoamos, o bem realmente faz a nós mesmos. E não estou dizendo aqui que perdoar é esquecer. Não é esquecer. Mas é não ficar alimentando aquilo. Às vezes a gente dedica nosso tempo, nossos pensamentos, aquilo que nos feriu. E eu estou fazendo mal a quem? A mim ou aquela pessoa que nem sabe o que eu estou pensando dela? Às vezes você está se remoendo, mas a pessoa está lá de boa. Estou tranquilo aqui. Mas não, você está ali. Por isso, que a partir do momento que você perdoa, que você realmente esquece, aí a coisa muda. Aí fica um pouco mais fácil de encarar as desavenças que fazem parte da nossa vida. Ainda somos imperfeitos. Muito. Qual o tempo que dedicamos à oração? Imagine quantas coisas poderiam ser diferentes na sociedade se todos a fizessem. E aí? Já pararam para pensar nisso? Nossa, imagine todo mundo pedindo bem, o próximo, ou todo mundo criando o seu ponto de reflexão para ir atrás daquilo que ainda é desconhecido. Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Sim ou não? Uma pergunta que fica aí no ar. Então seria interessante cada um fazer a sua parte. E a partir do momento que você tem esses bons pensamentos, nós vimos lá, nós acabamos influenciando as outras pessoas. Às vezes a gente está alegre, contente. Quem nunca foi parado e perguntou: nossa, mas por que você está rindo? Nossa, mas você é alegre, né? Não tem gente assim? Você fica até meio sem reação, né? Você fala: ué, mas sei lá, eu sou assim. Por que não? Por que não? Então outra pessoa que perguntou, ela vai começar a pensar. Olha aí, a nossa iluminação sendo emanada. É importante emanarmos essa iluminação. Efeitos da prece. Temos aqui também um pequeno vídeo sobre Haroldo Dutra, em um seminário lá no Ceará, congresso, falando sobre a prece. Nós ostentamos uma autossuficiência, como se nós fôssemos os artífices de tudo, como se nós fôssemos capazes de gerir sem Deus. Percebe isso? Faça uma estatística. A maioria das pessoas faz a prece quando a coisa aperta, quando o problema já está instaurado. Quantas pessoas que você conhece que faz prece antes de tomar uma decisão? Não. Aí quando aperta, quando tem dor, quando é um problema no filho, um problema na família, nós vamos ter que fazer uma oração. Fica orando 24 horas. Mas orou antes de tomar a decisão? Orou antes
antes de fazer a escolha. Então isso lembra, eu considero essa atitude de oração sorrisal, ou oração salve-fruto. A oração que você usa quando a indigestão já está instaurada. E aí a gente não compreende. Não compreende por quê? Os apóstolos, que eram pescadores, eu acho isso curioso, hein? Que hora que acorda um pescador aqui em Fortaleza? Umas 4, né? 4, 4 e meia. Você pega o Evangelho de Marcos, de Lucas, de Mateus, e diz assim: os apóstolos, ao amanhecer, acordaram, foram para o barco, Jesus já estava orando no monte. Eles acordavam e iam para a atividade, porque estava no piloto automático, não é? Não é assim? Qual a primeira coisa que você faz quando acorda? WhatsApp. É claro, não é? Acordou, abriu o olho e foi ler o WhatsApp. Deixa eu mandar umas mensagens aqui. Não é isso? Os apóstolos também acordavam e iam para o zap. Né? Acordavam e iam para o barco. Jesus acordava e ia para o monte lá. Por quê? Porque ele era incapaz? Porque ele não tinha discernimento? Porque ele não tinha autocontrole? Não, ele era o Cristo. Ele era o Cristo. Ele era o Cristo. Por isso que ele era o Cristo. Porque você só é verdadeiramente forte e grande se estiver em comunhão com Deus. Então ele acordava e orava. Orava pedindo a Deus a condução e a inspiração para o dia. E é realmente comovedora a sua entrada em Jerusalém. Antes de ser preso, ele ora no Jardim das Oliveiras. E muita gente, a gente lê apressado o Evangelho, não tem a visão desse tempo. A gente acha que Jesus foi preso. Ué, fui preso. O que está acontecendo? Deixa eu perguntar para Deus aqui. Depois você pega lá o Evangelho de Mateus, de Marcos. Observa lá. Antes de Jesus ser preso, sabe quantas vezes ele avisou que ia ser preso? 3. Que está registrado. Se está registrado que é 3, ele deve ter avisado umas 10. Porque a gente não lembra o que Jesus falou, não é mesmo? A gente esquece. Ele deve ter falado muito mais. Os apóstolos registraram 3. 3 vezes ele falou. Então, os únicos surpreendidos são os apóstolos, que só receberam 3 avisos. Vai ser crucificado? Gente, mas Jesus só avisou isso 3 vezes, não é assim? Agora, pastor, vai ter um congresso no Ceará? Gente, mas a federação só avisou 4 vezes. Percebe? Eles tinham sido avisados. E quando aconteceu, antes de acontecer, Jesus estava em oração no Jardim das Oliveiras, no monte, ali, com a visão de Jerusalém, em prece. Em prece. Por ele? Por ele? Eu acho engraçado isso. Acho engraçado porque Jesus muitas vezes é um espelho e a gente projeta nele as nossas fraquezas. Nossa, você vai assistir filme de Jesus, é curioso, né? Então, tem uns filmes assim, coloca Jesus chorando assim, meu Deus, eu vou ser crucificado, meu Deus. Pai, afasta de mim esse cálice. Eu estou com tanto medo de desencarnar. Né? E a pessoa esquece de conectar essa passagem com a passagem que ele conversa com Simão Pedro. E ele fala, quando Simão Pedro começa com um choramingo, não, mestre, você não vai ser crucificado. Não, isso não vai acontecer, ele afasta de mim. Não é? Chama atenção para Pedro. Pela fragilidade, pela incompreensão, pela falta de confiança. Ele não consegue conectar. Chorava por nós. Chorava por nós. Naquele momento da sua crucificação, nós estávamos escrevendo a transição planetária de hoje. Nós estávamos semeando o suicídio de hoje, a loucura de hoje.
Porque diante da humanidade estava a possibilidade da regeneração e da transformação espiritual dos rumos evolutivos do planeta. E nós dispensamos. Muito profundo, né? Ou seja, Jesus sempre fez ali o convite. E nós, não está entendendo. Ou entendi errado. Ele comenta ali também, né? Da prece, a importância da prece. Nós estamos fazendo um momento antes de deitarmos, geralmente é isso, né? É ao deitar e ao acordar. Nós estamos fazendo ali antes de deitarmos, ou ao acordarmos, a gente já pega ali o celular. Estamos? Já confere. Estamos. Olha lá, sistema. Ali lá. Entendeu? Então, o que ele vem falar? Ele vem falar desse convite, né? Ele fez realmente esse convite a todos nós. Ele deixou vários exemplos. Está aí. É só seguirmos. Como ele falou, Jesus é o nosso espelho, mas o que nós estamos projetando naquele espelho? Não é verdade? A oração é um ato de caridade. É o que eu disse anteriormente. Podemos fazer para outras pessoas também. Não só para nós. Tanto para o irmão encarnado, quanto para o irmão desencarnado, ou aquele irmão que necessita de algum auxílio. Principalmente diante de uma doença. A doença é efeito dos nossos próprios atos. Nunca vamos nos esquecer disso. Nesse sentido, é importante reconhecermos na oração um momento singelo em cada instante de nossa vida, no qual, a despeito de sentirmos a dor e a opressão da psicosfera, temos realmente a possibilidade de nos conectarmos imediatamente. Então, é o que disse também no vídeo, Haroldo, né? Às vezes é um momento de dor, às vezes é um momento que o pala aperta, mas não quero um momento de alegria, é mais difícil. Vamos perceber em um momento de alegria, se nós estamos realmente buscando esse reino de Deus. É mais difícil. Nós estamos ali eufóricos, né? Mas, deixa o carinho dar uma apertada. Aí a gente lembra, todo dia. Deixa aparecer um resultado de exame e você fica assustado. Aí você lembra de todo dia. Você acorda, o celular está lá na cozinha, você esquece que faz essa prece lá. Ou seja, é sempre nos momentos mais difíceis. E o convite é feito a quê? A nós mudarmos isso, essa sequência. Então, não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Vamos seguir esses exemplos que Jesus nos deixou. Se nós não tínhamos esse costume, se nós não tínhamos o conhecimento que hoje a palestra nos proporcionou, eu digo nós porque eu também, porque eu estou incluso também, né? Então vamos começar a praticar isso. Vamos buscar esse reino de Deus, buscar essa conexão. Certo, pessoal? Agradeço. Muita paz a todos. Uma boa noite. Obrigado. Realmente a gente percebe que a oração é complexa, né? Caramba! Parece ser tão fácil. Só sentar com a nossa listinha de pedidos e Palavra dar bala, né? fora, Preciso disso. só repetir aquelas palavras ali, está tudo certo. Ficar repetindo 89 vezes, está tudo certo, acordar no dia seguinte, tudo vai ser resolvido. Putz, a gente descobriu que não é nada disso. E agora? O que a gente faz? Digo que é um pouco mais complexo, né? Que a gente precisa doar um pouco mais do nosso tempo, da nossa boa vontade, do nosso bem-querer, realmente pôr o nosso coração, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Quantos momentos da vida aqui que eu anotei que a gente se encontra muitas vezes na escuridão, na erraticidade, na ignorância, muitas vezes perdido, e às vezes a gente acha que
a gente não vai conseguir se conectar. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem essa capacidade, né? Porque às vezes a gente está tão ali profundo, perdido naqueles nossos pensamentos, mas através dessa prece sincera, tocada, realmente a gente vê que a gente é puxado de lá do fundo do poço mesmo e consegue enxergar a luz de novo, enxergar a esperança, enxergar dias melhores. Então, basicamente, né, se a gente for resumir, o que é a prece? É agradecer, perdoar, é pedir também, porque é óbvio, né, que a gente vai pedir, e também vibrar pelos outros, os nossos os entes queridos, aqueles que nós amamos. É um ato complexo. A oração não é apenas listar os nossos desejos daquilo que a gente apenas quer para nós, mas sim uma conversa profunda, realmente um diálogo sincero, aberto com o nosso mestre maior, com o nosso Pai. Ele nos entende, ele está ouvindo sempre a gente, mesmo que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não ouça, né? Mas ele vai estar sempre nos ouvindo, isso a gente tem que ter certeza. Ele sabe de nossa necessidade. Exatamente. Acho que foi um grande aprendizado hoje, que a gente realmente possa conseguir pôr em prática um pouquinho daquilo que você pode mostrar para a gente hoje. Se alguém quiser fazer alguma colocação, algum comentário, porque realmente o assunto é bem amplo e dá margem para muita discussão. Eu gostaria de complementar alguma dúvida, algum comentário, ou podemos seguir em frente. Tenho certeza que a partir dessa noite todos nós já vamos um horário diferente. Se eu chegar hoje, a primeira coisa que eu vou fazer não preciso fazer nem a prece, não vou pegar no telefone. Amanhã de manhã eu quero ver quem ainda não vai olhar os áudios. Eu não tenho. Não, Bruno, cadê aí? Tudo bem, então. Nós vamos para as vibrações agora. Então vamos nesse momento, agradecidos por essa oportunidade de aprendizado, né? De poder receber um pouco daquilo que viemos buscar, com a certeza de que iremos voltar para casa mais tranquilos, mais serenos, mais confiantes. Que possamos então nesse momento levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e sim, através de uma vibração, de uma oração, possamos doar aquilo que temos de melhor em formas de pensamento. Vamos vibrar, primeiramente, pelo nosso planeta Terra, que passa por mudanças. Esse planeta agora que se transforma num planeta de regeneração, onde tantas mudanças acontecem, onde a gente vê tanto sofrimento, tanto choro e ranger de dentes, que as equipes espirituais possam derramar sobre todo esse planeta bálsamos de luz reconfortantes, que possam levar sobre todo qualquer leito de dor, onde houver uma lágrima, que possam reconfortar a todos aqueles irmãos que estejam em sofrimento, aos hospitais, às casas de saúde, onde houver um leito de dor, todos aqueles irmãos possam se sentir amparados e confortados, que as equipes socorristas possam ampará-los na sua dor e que possam levar um pouco mais de ânimo, de fé, pela juventude, que é o futuro do nosso planeta, que eles sejam amparados, fortalecidos na sua fé, pela esperança de dias de futuro melhor. Pela velhice, que muitas vezes se encontra desamparado,
que muito já fez a transformação planetária, que eles possam encontrar agora, no final da sua jornada, o descanso merecido, a paz e o reconforto necessário. Por todos aqueles irmãos que sofrem, muitas vezes se encontram encarcerados nas celas de cimento e ferro, ou muitas vezes na cela do corpo físico, que eles possam encontrar um entendimento de que muitas vezes esse sofrimento é necessário para a sua evolução espiritual. Por aqueles irmãos que se encontram encarnados com missões ou tarefas definidas, que eles possam seguir firmes no seu propósito de mudança, de evolução, que todas as equipes espirituais possam seguir ao seu lado, amparando-os e fortalecendo-os na sua fé. Que possamos, Senhor, se for do nosso merecimento, pedir por todos aqueles que que se encontram ao nosso lado, os nossos entes queridos, os nossos familiares, a todos aqueles que estão à nossa volta, que eles também possam receber o auxílio, o amparo, a proteção, e principalmente, Pai, por aqueles que se dizem nossos inimigos, que possamos de joelhos pedir perdão por qualquer erro que possamos ter cometido nessa ou em outras encarnações, e que eles também possam receber o amparo, a proteção e o entendimento necessário. E por fim, Senhor, se for do nosso merecimento, que possamos vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Agora, nesse momento, vamos trazer a palavra do nosso mentor. Que linda noite, queridos companheiros. Que lindos ensinamentos foram passados aqui para os encarnados e os desencarnados. Que possamos abrir os nossos corações e as nossas mentes para que não passe só como uma palestra numa noite qualquer, mas que sim seja o alerta para nossas vidas, para as nossas decisões, para tudo aquilo que tivermos que fazer durante esta jornada terrena. Orar é abrir a janela e ver o sol resplandecer num lindo dia. Tudo fica mais alegre, tudo fica melhor. A falta da oração nos traz para um ambiente fechado, escuro, sem muitas possibilidades. Abrir o nosso coração para a prece é deixar entrar dentro de nós as bênçãos que Jesus nos traz a todo instante e que muitas das vezes, em função do nosso orgulho e da nossa vaidade, e de nos acharmos autossuficientes, fechamos a porta, a janela e ficamos no escuro. Abramos nossos corações, queridos companheiros. Aí está a prece que ilumina os nossos caminhos, que redime os nossos erros, que ilumina nossas vidas, que protege os nossos entes queridos e tantas outras coisas. Que
Que maravilha é a prece. Que maravilha é poder conversar com Deus e dizer a Ele tudo aquilo que nós estamos sentindo. E Ele, como Pai, como todos nós, como pais, fazemos com os nossos filhos, ouvimos atentamente e procuramos as melhores soluções que podem ser tomadas. Que a prece ilumine mais uma vez a noite de hoje, o dia de amanhã e sempre. Que ilumine nossas vidas, nossas famílias, nossos queridos, nosso trabalho, nossos companheiros de trabalho. Que ilumine este planeta que está passando por todas essas provações. Como disse o nosso companheiro, por falta de prece. Que tudo venha depois da prece, ao amanhecer e ao deitar. E vocês terão a oportunidade de sentir no meio de vocês as soluções surgirem, os caminhos se abrirem, a fé se fortalecer, a força necessária para a continuação da nossa caminhada. Orai, orai com fé. Que Deus, que Jesus e que Nossa Mãe Maria Santíssima estão aí para nos escutar e nos trazer tudo o que for necessário. Muita paz a todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradecidos que somos por esse Espírito amigo, com essa mensagem tão profunda, que nos tocou o coração, que nos fez refletir, que nos fez reforçar mais uma vez a importância da prece. Então, envolvidos que somos, que estamos nesse momento, com essas vibrações, possamos em pensamento, possamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome. Vinde a vós, vinde a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixes cairmos nas tentações, e livra-nos de todos os males, do corpo e do espírito. Este é o reino do poder e da glória. Que assim seja, possamos voltar para casa, envolvidos nessa paz, nesse amor, nessa tranquilidade, com a certeza que aqui retornaremos na próxima semana. Graças a Deus.